Bom, vamos direto ao ponto. Como um estrategista focado em empresas AI native, eu passo a maior parte do meu tempo olhando para o futuro das organizações. E eu posso dizer para vocês que estamos entrando em uma era fascinante. Uma era onde a tecnologia em si não é mais o grande diferencial competitivo. Pensa bem, se literalmente todos os seus concorrentes têm acesso às mesmas ferramentas de IA e aos mesmos modelos de linguagem, a sua vantagem real agora é outra. É como você arquiteta sua organização ao redor dessa tecnologia. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo no que eu chamo de paradigma da orquestração. Vamos entender na prática como construir um modelo operacional de alto desempenho feito sob medida para a era da inteligência artificial. E a primeira coisa que precisamos aceitar é uma constatação até meio brutal. A inteligência artificial resolveu a execução. É isso, o jogo virou. Por mais de um século, o foco de todo executivo, de todo gestor, foi supervisionar a execução de tarefas. Só que essa era de gerenciar o volume de produção braçal acabou. Os modelos generativos e os agentes autônomos escalam a execução de forma quase infinita e a um custo marginal que raspa o zero. A fundação do trabalho mudou debaixo dos nossos pés. Então, fica a grande provocação, né? Se a execução pura já não é mais o nosso limite, o que é que nos impede de escalar de verdade? É exatamente essa pergunta que redefine o nosso papel como líderes hoje. Porque veja bem, velocidade extrema sem um alinhamento estrutural sólido não gera valor. Na verdade, ela quebra a organização. É literalmente como injetar combustível de foguete em um carro com chassi fraturado. A estrutura simplesmente não aguenta o tranco. E para colocar isso em perspectiva, o custo de errar a mão nessa transição é medido muito rapidamente. A gente está falando de perda de caixa, de tempo e de relevância. Dados recentes da Deloitte mostram que as empresas que adotam uma abordagem focada só em plugar a tecnologia na operação têm 1,6 vezes mais chance de fracassar no retorno esperado quando comparadas àquelas que focam no sistema humano. Ou seja, simplesmente jogar IA no meio de processos burocráticos e legados não vai te salvar. Ok, vamos mergulhar na raiz desse problema. O que está acontecendo é um choque violento entre dois mundos. O velho modelo industrial era todo sobre previsibilidade, conformidade individual e supervisão direta. Sabe aquela coisa de bater ponto e checar tarefas? Pois é, mas a era da IA exige orquestração sistêmica. Nós precisamos parar com essa mania de microgerenciar o trabalho individual e começar a desenhar o contexto onde essas pessoas operam. É muito mais sobre orquestrar um fluxo dinâmico de habilidades e dados do que ficar se previsionando o processo. E isso nos traz a uma nova realidade corporativa que ninguém pode ignorar. A coordenação é um novo gargalo. Enquanto a IA acelera as tarefas individuais num ritmo bizarro, ela acaba inundando e sobrecarregando a empresa. De repente, coisas como comunicação, alinhamento de times e contexto estratégico se tornam o ponto de estrangulamento da operação inteira. Se as suas equipes não conseguem se coordenar nessa nova velocidade, toda a agilidade que a IA trouxe não serve para absolutamente nada. E para resolver esse caos na coordenação, a gente precisa olhar para uma das regras mais fundamentais do design de sistemas, a Lei de Conway. Basicamente, ela diz que as empresas criam sistemas que acabam sendo um espelho perfeito da sua própria estrutura de comunicação interna. Pensa na sua operação hoje. Se os seus departamentos são fechados em silos e não conversam direito, não tem mágica. O seu software, os seus dados e a sua IA também não vão conversar. É impossível construir um sistema rápido integrado se o seu organograma for travado. Então, qual é o antídoto para esse atrito todo? Começa com o gerenciamento implacável da carga cognitiva. Por mais brilhante que seja sua equipe, o cérebro humano tem limites. E essa carga mental se divide em três. A intrínseca, que é a habilidade técnica que a pessoa já tem. A extrínseca, que é todo aquele lixo ambiental, tipo o excesso de reuniões, burocracia, ferramentas péssimas. E a germânica, que é onde a mágica acontece, a resolução de problemas complexos. O design de uma organização de alta performance tem que matar a carga extrínseca. A gente tem que liberar as pessoas para focar 100% da energia no pensamento estratégico profundo. E a melhor forma de materializar isso é usando arquiteturas modernas, como o framework Team Topologies. Nele, a gente substitui o caos burocrático por 4 tipos de equipes bem intencionais. Você tem as equipes alinhadas ao fluxo, que só pensam em entregar valor rápido para o cliente. Você tem as equipes de plataforma, que constroem ferramentas internas justamente para reduzir aquela carga extrínseca que eu acabei de falar. Aí entram as equipes facilitadoras, cobrindo lacunas de conhecimento rápido, e as de subsistema complicado, que assumem as broncas técnicas mais pesadas. Essa clareza de quem faz o quê tira a fricção do dia a dia e cria o que a gente chama de fluxo rápido. E isso ilustra brilhantemente um outro ponto. Como é que essas equipes super autônomas vão se comunicar sem virar uma bagunça? A resposta são as APIs de equipe. Pensa na engenharia. O software usa APIs para se comunicar de um jeito claro e previsível, certo?
As suas equipes humanas precisam exatamente disso. Contratos organizacionais claros. Como a gente se fala, qual documentação a gente entrega, por qual canal a gente resolve o problema. Tratar a comunicação não como algo informal, mas como um serviço muito bem definido, destrói a necessidade daquelas reuniões intermináveis para alinhar expectativas. Certo, mas como a gente implementa isso na prática? Através de uma sacada genial chamada manobra reversa de Conway. É contraintuitivo, mas funciona maravilhosamente bem. Passo 1, você desenha a arquitetura de sistemas ágil que você quer ter no final. Passo 2, você ativamente corta a comunicação desnecessária entre departamentos que não deveriam estar se falando o tempo todo. E passo 3, você muda as fronteiras das suas equipes para espelhar essa arquitetura ideal. Ou seja, se você quer que a sua IA voe solta e rápida, você tem que desenhar as fronteiras humanas primeiro. Tudo isso culmina no modelo definitivo de uma empresa AI Native, a arquitetura de sistemas descentralizada centrada no humano. Vamos quebrar isso em camadas. Lá na base, a camada 4, você tem a infraestrutura, nuvem, dados. Acima dela, a camada 3, que é onde o jogo muda, os agentes autônomos de IA executando tarefas freneticamente. A camada 2 é a coordenação fina, gerenciando essa interação homem-máquina. E lá no topo, o diferencial real, a camada 1, o humano estratégico. A beleza disso é que, como a IA na camada 3 assume toda a carga bruta de execução, os humanos da camada 1 ficam livres, pela primeira vez na história, para focar exclusivamente em direcionamento, propósito e escolhas complexas. Com o sistema rodando desse jeito, o papel da liderança passa por uma metamorfose total. O líder de hoje virou essencialmente um arquiteto de contexto. A gente sai daquela mentalidade reativa de ficar consertando erros depois que o trabalho foi feito e passa para a arquitetura de pré-delegação. O seu trabalho principal agora é calibrar o ambiente, ajustar os parâmetros de segurança e definir o limite do campo de jogo antes mesmo que a máquina dê o primeiro passo. E para você ser um bom arquiteto de contexto, você precisa de uma habilidade nova e inegociável: a fluência de especificação. O fluxo de trabalho agora é uma dança colaborativa. Nós, humanos, damos o significado e o objetivo. A IA entra para expandir as possibilidades e executar as opções. Nós olhamos para isso e escolhemos a direção tática. E o detalhe mais importante, nós assumimos os resultados. Se você, como líder, não souber arquitetar a sua intenção com precisão cirúrgica, a sua empresa vai acabar afogada no mar de resultados de IA genéricos, alucinações e entregas completamente desconectadas da estratégia do negócio. Com as máquinas fazendo todo o trabalho pesado de execução, a pergunta que fica é: o que nos torna indispensáveis? A resposta é o nosso diferencial humano. É aqui que moram as coisas que nenhum cálculo algorítmico consegue replicar. O julgamento sob extrema incerteza. A responsabilidade ética, porque, convenhamos, uma IA não vai para a cadeia e nem sofre danos de reputação por uma decisão moralmente falha. E, claro, a criação de visão. Quando as coisas ficam nebulosas, quando existe risco real e a organização precisa de um propósito para seguir em frente, o julgamento humano não é só importante, ele é a única coisa que importa. Entender isso muda totalmente o conceito de influência corporativa. A liderança não é mais sobre o controle duro, é sobre garantir alinhamento. E presta atenção nisso. Numa época em que a IA faz tudo na velocidade da luz, coisas como segurança psicológica e confiança deixam de ser só jargões bonitos do RH e se tornam diferenciais estruturais. A confiança é o que evita que seu navio afunde. A IA pode até te dar o plano perfeito, mas apenas um líder autêntico consegue instigar a coragem e a confiança na equipe para realmente executar esse plano frente ao desconhecido. Então, para a gente fechar esse nosso material explicativo de hoje, eu quero deixar uma provocação que você deveria levar para sua próxima reunião de diretoria. Se o organograma da sua empresa hoje limita a sua agilidade com a IA, você ainda está desenhando a empresa para o controle ou você já está orquestrando para o fluxo contínuo? Lembra daquele dado da Deloitte lá do começo, né? Focar só na tecnologia aumenta suas chances de fracasso em 1,6 vezes. O retorno real vem de reestruturar a empresa para o alinhamento. A IA está aí, mudando as regras do jogo, mas é o seu modelo operacional que vai decidir se você ganha ou perde. Repense a sua estrutura, liberte o seu time da carga inútil e orquestre o sistema. Foi um prazer fazer essa exploração estratégica com vocês e até a próxima!